Tá, vamos ver. Aí. Olá pessoal, boa noite a todos, graça e paz. Eu quero deixar uma reflexão aqui, rapidamente, no livro de Romanos, no capítulo 6. E eu vou fazer o meu dever como cristão, né? Que independente das coisas que aconteceram, da perca que tivemos, a gente não deve mudar o nosso modelo de pregação e nem o objetivo do Evangelho. É isso. Eu vejo lá no livro de Marcos, quando ele descreve falando sobre as tentações de Jesus Cristo. Então ele fala sobre as tentações que Cristo passou quando foi levado ao deserto, quando Satanás ali atentou ele. Jesus já tinha passado 40 dias e 40 noites de jejum, estava fraco, sentiu as mesmas debilitações que a gente sente quando não se alimenta ou quando faz um tipo de jejum. E Satanás tentou pegar aquela fraqueza física que Jesus estava sentindo, porque ele estava no corpo do pecado. E Jesus, passando por aquela tentação, vencendo a Satanás através do poder da palavra, a gente encontra Jesus fazendo a sua primeira pregação e dando início ao seu ministério lá no livro de Marcos. E a gente, quando ele prega lá dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então não vou fazer diferente, independente do que está acontecendo, da dor que estamos sentindo, da perca que tive do meu pai, não é isso? Continuarei pregando essa mensagem da cruz. A mensagem que traz o homem arrependimento. Romanos capítulo 6, o verso 21 ao 23, que diz assim: naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O versículo 23 é o que mais chama a atenção. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não tenho ouvido muito esses tipos de pregações em alguns ministérios ou por alguns pregadores do Evangelho, ou até mesmo alguns que se dizem pregadores do Evangelho, né? Porque eu vejo alguns homens dizendo que eu fui chamado, eu fui escolhido para pregar esse Evangelho e, no entanto, eles não pregam em nada, porque eles pregam qualquer um outro tipo de coisa, menos o Evangelho. Pregam prosperidade, pregam aí enriquecimento financeiro, onde ficam prometendo casas, carros e milagres, casamentos, onde nada disso tem nada a ver com o Evangelho. Essas coisas, elas não são proibidas de falarem, né? Porém, não é a prioridade do Evangelho. Ninguém vai se arrepender e ser salvo através de um crescimento material, de um casamento, de como é que eu posso dizer, uma qualificação aí profissional. Ninguém vai ser salvo por isso, tá? Então, assim, a prioridade do Evangelho é falar do amor de Cristo e trazer a consciência do homem o arrependimento. Então a gente começa a ver aqui nesse livro de Romanos, quando Paulo escreve a carta à cidade de Roma, não é isso? Ele começa a falar sobre o salário para aqueles que trabalham praticando o mal. É justo que todo homem, todo ser humano, ele receba o salário daquilo a qual ele trabalhou e produziu. Não seria diferente na ótica de Deus. Se o ser humano ele vive fazendo as coisas, ele tem aquele trabalho de fazer aquele tipo de coisas, então ele tem um salário aquilo. Para aqueles que trabalham praticando o bem, ele dá o salário da vida eterna.
para aqueles que trabalham praticando o mal, ele tem a morte eterna. Aí alguém pode pensar e dizer assim: mas eu não mato, eu não roubo, eu não esfolo. Mas diante de Deus, se você faz aquilo que não agrada a Deus, se você transgride a lei de Deus, se você não obedece a Deus, você está praticando o mal. Então você tem um salário para isso. E Deus há de cumprir, porque Ele é justo. Mas vamos lá. Percebemos que a justiça de Deus, Ele exige uma penalidade para aqueles que vivem no pecado. Talvez as pessoas nem concordem com isso, ou tentem compreender. De antemão, eu quero dizer a todos, cristãos e talvez não cristãos, não tente compreender Deus, Ele é Deus. Se Ele fizer é Deus, se Ele não fizer Ele é Deus, ninguém vai explicar Deus. E se você quer abandonar a sua fé, apostatar a sua fé, não vai mudar a história, tá certo? Você vai receber o seu salário de qualquer forma. Você vai receber morte eterna de qualquer forma. E então não adianta se desesperar, ficar chateado com Deus, querendo explicar a Deus, querendo entender a Deus, ou porquê que Ele é tão justo, porque não vai mudar a história, tá certo? Ou você obedece, ou você não obedece. Se você obedece e é fiel a Deus, Deus é fiel contigo no tudo. Voltando à história, como eu falei, não é proibido pregar sobre certos tipos de coisas, prosperidade, cura, milagre e etc. Mas isso não é a prioridade do Evangelho. Isso é consequência da vida de uma pessoa que está no Evangelho. Ela vem de uma maneira sem que você possa fazer o mínimo esforço. Porque tudo isso é graça, é dom, é favor imerecível. É uma coisa que Deus lhe dá só pelo fato de você ser um bom filho e obediente. É assim que a gente faz com nossos filhos, não é verdade? Ele precisa fazer muita coisa para receber algo da nossa parte quando ele é bondoso, amoroso e obediente? Não, não é isso? A gente, muito pelo contrário, quando um filho é bom filho, a gente não quer ver ele nem suando. A gente quer ajudá-lo de todas as formas. A tal ponto que tem pessoas aí que ajudam tanto que o filho termina ficando mimado. Por outro lado, quando o filho é desobediente e rebelde, ele começa a levar correções, não é isso? Leva uma palmadinha, não ganha mais as coisas que ele ganha ou que o seu irmão ganha, porque ele é um filho rebelde e desobediente. Então começa a entender a justiça de Deus para os que são obedientes e os que são desobedientes, para depois ninguém indagar a Deus e se complicar com as suas próprias indagações, porque a própria Laura diz assim: de que se queixa o homem se não for dos seus próprios pecados. Tem lá uma passagem que é a lei da semeadura, onde o homem colhe aquilo que ele plantou. Então ele não tem do que se queixar. Se ele está colhendo algo mal nesse momento, é porque um dia ele plantou lá atrás e está colhendo agora. Tá certo? Então a gente vê que os próprios Deus, pela sua justiça, ele tem uma penalidade para aqueles que vivem no pecado e que não querem obedecer. Veja só. A Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, por causa da queda de Adão, o pecado agora entra no mundo, e por causa da queda de Adão, todos agora foram destituídos da glória de Deus. Então toda a humanidade agora já vai nascendo no pecado, vivendo no pecado e morrendo no pecado. Então Deus agora envia a lei, através de Moisés, para uma nova aliança com os homens, mas infelizmente a lei foi enferma diante dos homens, porque nenhum homem conseguiu cumprir, porque o homem é tão miserável, pecador, egoísta, egocêntrico e que só faz coisas erradas, que eles não conseguiram de jeito nenhum cumprir com a lei, com aqueles mandamentos. A lei significa aqui
não matarás, não roubarás, são os 10 mandamentos, tá certo? E nenhum deles conseguiram cumprir. Então Deus, bondoso e maravilhoso como Ele é, Ele não desiste do plano de salvação que Ele tem para os seus. Ele agora faz o quê? Não vai ser mais o homem salvo pela lei, porque pela lei, que seria as obras boas, as obras que os homens iriam praticar, eles não conseguiram praticar essa lei, essas obras, então todo ele seria condenado. Então vai ser agora pela graça. Como assim? Um favor imerecido que Deus iria fazer ao homem, cumprindo com a sua palavra. Quando ele disse que o salário do pecado seria a morte para aqueles que pecam, então os homens estariam condenados porque viviam no pecado. Ezequiel capítulo 18, verso 4, ele diz assim: toda alma que pecar, esta morrerá. A princípio ele começa dizendo: toda alma pertence a mim. A alma do Pai me pertence, a alma do Filho me pertence, portanto, a alma que pecar, esta morrerá. Então Deus tem uma sentença para aqueles que irão viver uma vida de pecado. Só que ele não deixou esse pecado impune para a humanidade. O que é que ele fez? É para vocês entenderem que a palavra de Deus também é palavra de Deus para o próprio Deus. Ele é tão justo e fiel à sua própria palavra que aquilo que ele promete ele cumpre, e aquilo que ele diz que vai fazer, ele faz. Seja de bom e seja de ruim. Então veja o que ele fez. A humanidade não tinha condição de cumprir com aqueles mandamentos. Então ele faz com que os homens fizessem sacrifícios de animais, e os homens iam lá sacrificar o animal, e aí aquele sangue era derramado sobre o altar, e aquele sangue perdoava aquele ato ali de sacrifício, perdoava a humanidade. Mas em seguida a humanidade ia pecando, e Deus viu que não ia acontecer essa salvação para eles, porque os homens eram um povo duro de servir. Então, olhando para a sua justiça, cumprindo com a sua palavra, ele disse: alguém tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. E esse alguém eu sei quem eu vou colocar no lugar desses homens. Ele pegou o seu filho e usou como cordeiro imaculado, como um cordeiro que não existe mancha, que aqui seria sem pecado, um cordeiro sem pecado, que é o próprio Jesus Cristo. Ele levou ele até a cruz. A palavra diz que Cristo se entregou à morte, né? O próprio Cristo foi como cordeiro, como sacrifício vivo, subiu até a cruz, morreu por nós, para satisfazer a ira do Pai, porque ele queria esmagar a humanidade, como ele destruiu lá atrás, quando os homens pecaram. E ele queria satisfazer a sua ira, porque o povo é um povo duro de servir. O povo não merece a bondade de Deus. Mas aí, ele agindo de bondade, de amor com sua criação, ele não desistiu e botou Cristo na cruz, e Cristo morreu por nós. A Bíblia diz que maldito o homem que for pendurado em um madeiro. Então Cristo se fez maldição, carregando nossos pecados, onde agora toda a humanidade foi coberta com o sangue de Jesus Cristo e perdoado todos os pecados. A humanidade agora começa do zero. E ele disse assim: aquele que crê nesse sacrifício, este será salvo. Porém, não apenas crer, tem que continuar com a obediência, mas não mais ter que cumprir a lei para que seja salvo. Só basta crer no Filho, receber o Espírito Santo e tentar andar obediente, porque esse próprio Espírito Santo, agora Consolador, que foi enviado à Terra para nos ajudar, ele vai ajudar nos dando alguns dons, e um deles é chamado de domínio próprio, ou seja, você vai começar a ter controle sobre os declínios da sua carne, sobre os declínios que você se inclina para o pecado, porque nós infelizmente só pensamos em pecar. Então esse agente chamado Espírito Santo nos dá uma ferramenta chamada domínio próprio, a qual vai nos ajudar, e essa ajuda aí vai nos livrando da própria ira de nosso Deus, tá certo, gente? Aquele sacrifício, né, aquele ato sacrificial de Jesus Cristo foi para pagar, né, com o salário
daqueles que pecaram. Tinha que haver uma morte, mas essa morte deveria ser um cordeiro imaculado. Por mais que eu e você subisse até aquele madeiro, a gente ia morrer ali 10.000 vezes, e essas 10.000 vezes não ia satisfazer a ira de Deus, porque nós somos pecadores, cheios de manchas, entendeu, gente? Então, no livro de Ezequiel, ele afirma mais uma vez dizendo que, além do salário, que o salário do pecado seria morte, ele reforça em Ezequiel dizendo que a alma que pecasse morreria. Então, enviando Jesus Cristo morrendo por nós, agora estamos livres da lei e do pecado. Da lei é que não precisamos mais levar ao pé da risca toda a lei que foi exigida por Moisés, não dizendo que nos dias de hoje não temos que observá-lo. É óbvio que devemos continuar ainda não pecando, tipo não roubando, não matando, não cobiçando a mulher do próximo, guardando o sábado e consagrando a Deus. Não guardar o sábado aqui como muito guarda, como ferramenta de salvação, mas guardando como descanso e repouso, fazendo as coisas boas para Jesus, ajudando o próximo, vivendo em oração, fazendo jejum, nada que seja de interesse próprio para você. Ajude o seu próximo. Você estará guardando e consagrando a Jesus Cristo, tá certo? Se você for trabalhar no sábado por uma necessidade e não tem outra saída, você não vai deixar de ser salvo por isso, como muitos pregam, tá certo? Isso também não quer dizer que você também tem que abandonar o sábado. Tem que fazer tudo para a glória de Deus. Se acontecer algo, infelizmente, você vai praticar e Deus vai te dar uma solução de que você não venha estar ocupando seu sábado para coisas particulares suas, e sim para ajudar o próximo. Mas aí, deixa eu te falar uma coisa. A justiça de Deus, ela foi saciada quando Cristo foi crucificado. Só que agora Cristo exige do homem uma obediência. E se eu e você não passar a ser obediente e continuar praticando esse tipo de pecado, infelizmente, gente, vai haver essa morte. E alguém pensa assim, mas eu vou morrer mesmo, Alex. Deus não está falando aqui da primeira morte, tá certo, gente? Essa morte que Cristo está falando aqui é a segunda morte. Essa segunda morte significa uma separação de Deus, uma separação eterna de Deus. Porque Cristo, ele diz assim, eu sou a luz do mundo e essa luz é a vida dos homens. Ou seja, vida verdadeira e eterna só existe quem tem Cristo. Quem tem o Espírito Santo viverá a vida eterna. Ainda que morra nessa primeira morte, como ele disse lá com Lázaro, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque essa primeira morte é a carne aqui, tá, gente? Essa carne aqui, ó, vai embora de todo jeito, de velhice, ou de acidente, ou de doença. Porém, a segunda morte é que nem todos estarão livres, porque os que terão vida eterna estarão junto com Cristo por toda a eternidade, porque Ele é a vida, Ele é a luz dos homens, ou seja, Ele é essa vida eterna que Ele oferece. E os que viveram num pecado desobedecendo, infelizmente, eu vou dizer a você, eu tenho que citar aqui, coisas que eu já pratiquei no mundo, coisas erradas, coisas ilícitas, bebedeira, prostituição, ganância, fazer as coisas por interesse próprio, insultos, brigas, maldizer das pessoas, levantar falsos das pessoas. Parem com essa prática, porque senão vocês terão que enfrentar a morte eterna, que será a separação de vocês de Deus. No dia do julgamento, do juízo final, toda a legião de demônios, Satanás e o inferno será lançado no Sheol. E todos aqueles que viveram no pecado também serão lançados lá junto com Satanás e todos os seus demônios. Essa é a chamada morte eterna. E isso você não vai se apagar. Isso você vai viver lá agora eternamente, sofrendo no fogo. Você vai querer morrer, vai arrancar a cabeça, mas não vai conseguir morrer porque a morte vai estar presa. E isso seria a segunda morte. Essa segunda morte é dizer assim, ó, se tu não estás comigo, para mim você está morto. Porque Deus, quando olha o homem que não enxerga o Espírito Santo, ele vê um monte de zumbi mortos, sem espírito. Não é isso? Então, assim, a justiça de Deus, gente, é o agir, é o proceder de Deus, é a maneira que ele age. A natureza de Deus, eu posso lhe dizer que isso é o seu amor.
O amor de Deus faz parte da sua própria natureza. A santidade de Deus é a sua disposição, a sua maneira. Ele tem aquela disposição de ser santo, coisa que a gente não tem. A gente tenta ser santo, mas a nossa disposição para isso é muito fraca. A gente não se dispõe ao ponto de realmente se santificar, até porque santo só é Ele, não é isso? E a glória de Deus, a qual almejamos tanto, essa aí é o seu próprio ser. Quando nós sentimos aquela glória tremenda, quando a gente vê aquela coisa miraculosa, isso é o próprio Deus se manifestando na nossa vida. Então, ou seja, é o Shekinah de Deus. E para que a gente venha sentir todas essas coisas, é necessário que venha andar em um caminho de obediência. É fácil, Diácono Alex? É não. E como é que você tem conseguido, aos poucos, chegar esse tempo todo? Rapaz, é a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui há 5, 6 anos, nem lembro mais o tempo que eu estou. Foi o maior período que eu passei no Evangelho. Me desviei 3 vezes no começo da minha caminhada. Passei 7 meses, passei 1 ano, passei 4 meses. E não tinha forças para continuar. Mas aí eu cheguei a um determinado ministério e aprendi mais sobre Deus, sobre o Senhor que eu sirvo, sobre a Jesus Cristo, sobre a misericórdia dele. Então passei a criar alicerces, bases. Comecei a criar raízes do Evangelho. Comecei a compreender que as coisas não eram da maneira que eu pensava, que deveria e que teria que ser. Que as coisas não iriam acontecer como eu queria. Eu teria que me prostrar, eu teria que me render a Deus, eu teria que renunciar àquela vida que eu queria. O Evangelho, o caminho do Evangelho é a porta estreita, não tem meio termo. Você não pode estar em cima do muro, bebendo, fumando, se prostituindo e dizendo eu amo a Deus, eu amo a Deus. Não, você pode até amar a Deus, mas você não teve ainda aquela escolha. Então, para isso é necessário que se faça essa escolha. Não pode ficar em cima do muro, tá? Ou você vai para o lado de Deus, ou você vai para o lado de Satanás. Porque todas as coisas que existem no mundo, a Bíblia afirma que o mundo já é do maligno. Então, todas as coisas prazerosas que trazem prazeres à carne e que desagradam a Deus, foram feitas por Satanás. E eu e você, por não ter o conhecimento, e às vezes também até por não aceitar que é de Satanás, a gente pratica sem até mesmo a sabedoria. Então eu quero deixar bem claro que tudo que você pratica que não agrada a Deus foi feita por Satanás, tá certo? E é isso que ele tem feito. Por quê? Porque Satanás, Deus faz a perfeição, Satanás faz a desgraça. Ele tenta destruir aquilo que Deus faz. Deus fez o homem e a mulher. Então ele põe no espírito no homem para gostar de outro homem e de mulher para gostar de outra mulher. Está lá escrito e está bem claro, tá certo? É culpa das pessoas não, mas elas se deixam se envolver. Não é culpa que Satanás construiu, mas é culpa delas porque elas aceitaram aquilo. Porque elas conhecem o caminho do Senhor, existe a palavra. Crer num pedaço da palavra e outra não. Crer num Deus e na sua palavra não pode. Ou acredita ou não acredita. Ou ama ou não ama, serve ou não serve. Outra coisa, a bebedeira, sabe que a palavra lá de Deus não elimina, como muitos dizem, que não pode beber. Não, a Bíblia lá só diz assim, não seja muito dada ao vinho, não se embriague, porque depois da embriaguez vem o pecado. Ou seja, tomar uma taça de vinho é normal, tá, gente? Só que beber 2, 3, 4, começar a se embriagar, o pecado entra aí, tá certo? Então são muita legalidade, moralidade que o cristão de hoje tem inventado para colocar o povo em uma coisa que nem eles mesmos podem cumprir. Eles são santarrão lá de palitores, mas nas suas casas praticam o pecado e querem dar uma de santo. E no livro de João estava dizendo assim, aquele diz que não peca, nele não existe a verdade, ele não passa de um pecador. Ou seja, eu e você somos todos pecadores, estamos na condição de pecador, porém existem as coisas que agradam a Deus e as coisas que não agradam a Deus. E você quer saber o que agrada e o que não agrada, corra para a Bíblia e comece a ler mais um pouco. Mas fique ciente que a justiça de Deus, ela vai chegar o dia do tribunal, como já veio acontecendo há muito tempo, mas ele no momento, na dispensação da graça, o momento que estamos vivendo, estamos vivendo pela misericórdia e ele está tendo paciência porque Cristo intercede por nós. Quando ele pensa em se levantar do trono, Jesus faz assim, Pai,
misericórdia, espera mais um pouco, porque eles vão se arrepender. Ou seja, esse é o motivo de Jesus ainda não ter vindo, porque muitos ainda vão alcançar esse evangelho e vão se arrepender. Porém, a minha mensagem nunca vai deixar de ser: arrependam-se dos seus pecados, passem a agradar a Deus, se vocês têm um plano para o futuro de vocês depois da morte. Alguém pode pensar, mas depois que morrer acabou-se. Acabou-se não, tá, gente? Se acabar com vocês mortos, e vocês irão para o inferno e chegaram lá, vão sofrer a vida inteira e nunca mais vai ter paz. A Bíblia diz que é só choro, ranger de dente, tá certo? E ninguém vai ficar isento de saber o que não está acontecendo, não. A Bíblia diz que no começo o inferno virá o céu e eles vão se arrepender e vai ver lá a bonança e a bondade e o amor que vai existir lá em cima e ele aqui embaixo pegando fogo. E daí para frente eu não sei o que acontece mais, só sei de uma coisa, só sei que a morte eterna é separação de Deus e viver a vida inteira no lago de fogo. Amém, igreja? Então que vocês guardem essas palavras no coração. É difícil, gente, mas se eu conseguir, vocês conseguem. Se muitos conseguirem, vocês conseguem. Não estou dizendo que ninguém vai virar santarrão aqui, tá? E que amanhã ou depois vocês não vão pecar. Vão sim, é normal isso. Mas que é uma evidência de que você se arrependeu é quando você pratica o seu pecado e você não sente prazer nele. Você praticou pela fraqueza e dali você não quer mais aquilo para você porque você amadureceu e entendeu que o melhor caminho é com Jesus Cristo. Então você sente vergonha quando você pega diante do seu Deus. Agora, quando você não sente mais vergonha, que sente prazer naquilo que pratica, infelizmente você está tendo uma vida de iniquidade e isso aí já não